Sabe quando a gente tá na cozinha, né? Mistura umas coisinhas e, de repente, pá! Sai algo super gostoso. Parece mágica, mas é pura química, né? Transformando o básico em algo especial. A cozinha é tipo um laboratório mesmo. E é essa química do nosso dia a dia que a gente vai investigar hoje um pouco mais a fundo. Vamos focar nesse mundo fascinante dos alimentos fermentados. E também dos corantes, sabe? Usando como base o livro A Química dos Alimentos, Produtos Fermentados e Corantes. Qual será a ciência por trás daquele pãozinho que cresce fofinho ou da cor super vibrante de um doce, por exemplo? Exatamente. A ideia é desvendar como esses processos químicos e biológicos também, que a gente nem sempre percebe, como eles são essenciais. Eles definem sabor, definem textura e até a aparência do que a gente come, né? A nossa missão aqui é entender um pouquinho melhor essas transformações e o impacto delas. Muito legal. Vamos começar então pela fermentação. Eu sempre ouço falar, mas o que acontece exatamente ali? E esse nome, fermentação, tem alguma coisa a ver com ferver? Só parecido, né? Boa pergunta. Tem sim. Vem do latim fermentária, que significa ferver. Justamente por causa das bolhas de gás que alguns processos soltam, sabe? Parece que está fervendo. Mas, basicamente, são micro-organismos, tipo leveduras, bactérias, que usam enzimas para quebrar componentes do alimento, açúcares principalmente. E aí, eles transformam esses açúcares em outras coisas. Isso cria sabores novos, aromas, texturas diferentes. Entendi. E tem tipos diferentes, né? Como que isso funciona na prática? Tipo no pão e no iogurte, que são bem comuns. Sim, tem principalmente dois tipos que a gente mais conhece. A fermentação alcoólica, essa é feita por leveduras como a famosa Saccharomyces cerevisiae. Ela pega o açúcar e transforma em álcool, o etanol, e gás carbônico, o CO2. É esse CO2 que faz a massa do pão crescer, sabe? E que dá o gás na cerveja, no vinho. Já a fermentação lática, essa usa bactérias, como as do gênero Lactobacillus. Elas convertem açúcares, tipo a lactose do leite, em ácido lático. É isso que dá para o iogurte, para alguns queijos, aquele sabor mais azedinho, sabe? E a textura mais firme, mais cremosa. Ah, então no pão a levedura meio que come o açúcar, solta o gás que infla a massa e imagino que aquela rede de glúten que se forma segura esse gás, né? E o álcool some. Exatamente isso. O glúten forma tipo uma rede elástica que prende o CO2. Por isso a massa cresce. E o álcool que é produzido, bom, ele evapora quase todo quando vai para o forno, no cozimento. Já no iogurte, as bactérias láticas produzem o ácido lático. Ele não só dá o sabor característico, mas também faz as proteínas do leite coagularem. É isso que cria aquela textura cremosa. E tem um ponto interessante. Essa fermentação pode até deixar nutrientes mais fáceis de absorver, sabe? E criar compostos bons para a saúde. Não é só sabor. Nossa, que incrível! Pensar que são esses bichinhos microscópicos fazendo todo esse trabalho, né? Mas isso tem que ser controlado, imagino, não pode ser qualquer micro-organismo. Fundamental. O controle é essencial. A gente usa micro-organismos selecionados que são benéficos. Porque, né, nem todo micróbio é ruim. Muitos são essenciais para a gente ter alimentos seguros, gostosos e nutritivos. Entendi. Então a química transforma sabor, textura, coisas que a gente às vezes nem vê direito acontecendo. Mas ela também age em algo que a gente vê e muito, a cor. Como que a aparência da comida influencia tanto a gente? O livro até fala de uns exemplos meio malucos, tipo um bife azul. Ninguém ia encarar, né? Provavelmente não. É que a visão, olha, ela responde por uma parte enorme da nossa percepção sensorial. Coisa de, sei lá, 87% mais ou menos. A cor é uma das primeiras coisas que a gente avalia. E ela já cria uma expectativa sobre o sabor, sobre a qualidade. A gente tem cores naturais nos alimentos, claro. O verde da clorofila nas plantas, os amarelos laranjas dos carotenos nas frutas, nos legumes, o vermelho da hemoglobina na carne. Aliás, a mudança de cor da carne de vermelho para marrom quando a gente cozinha, que é a methemoglobina, ou o pão e a carne que ficam douradinhos, escuros por causa da reação de Maillard, são sinais químicos de que algo mudou ali. Mas nem toda cor vem direta da natureza, né? Por que a indústria começou a usar corantes artificiais? Foi só para deixar mais bonito? A beleza ajuda a vender, claro.
Mas tiveram motivos práticos bem importantes também. Os corantes artificiais surgiram para dar cores mais vibrantes, mais intensas, e que durassem mais, sabe? Resistentes à luz, ao calor, e muitas vezes com um custo mais baixo que os naturais. A descoberta do primeiro, a Malvena, pelo Perkin lá em 1856, foi meio que sem querer. Isso abriu muitas possibilidades, mas quase que imediatamente já começou a discussão sobre segurança. Aí veio a necessidade de regular. E essa regulamentação ainda varia bastante de um país para o outro, viu? Essa questão da segurança ainda dá o que falar, né? Eu já ouvi umas coisas sobre alergias. Química, eu diria. Alguns corantes artificiais, como a tartrazina, aquele amarelo bem forte do grupo azo, eles são ligados a reações alérgicas em algumas pessoas mais sensíveis. E já teve debates sobre outros efeitos na saúde também. Isso tudo acabou impulsionando uma busca por alternativas naturais. Hoje em dia, se valoriza muito mais os corantes que vêm de fontes naturais, como a curcumina, por exemplo. É o pigmento amarelo do açafrão da terra, super vibrante. E ainda por cima, é estudada por possíveis benefícios para a saúde, tipo ação antioxidante. Legal. E além da curcumina, que outros corantes naturais a gente encontra bastante por aí? Tem vários. O urucum, que dá aqueles tons de amarelo-laranja, é super usado aqui no Brasil. Tem o carmim de cochonilha. Esse é interessante, é um vermelho que vem de um inseto. As antocianinas, que dão os tons vermelhos, roxos e azuis. De uvas, de repolho roxo, de outras frutas vermelhas. E não dá para esquecer do corante caramelo. Esse é feito só com açúcar aquecido, basicamente. Dá os tons de marrom e, olha, é disparado o corante mais usado no mundo todo. Principalmente em bebidas, tipo refrigerante. E resumindo, né? A química está em tudo na nossa comida, de formas bem profundas. Seja pela ação dos micro-organismos lá na fermentação, mudando sabor, textura, até o valor nutricional, ou pelo uso dos corantes, naturais ou artificiais, que moldam como a gente vê a comida e influenciam o que a gente escolhe comer antes mesmo de provar. Fica aí uma reflexão, então, pensando nisso tudo, o quanto a cor e esses processos químicos que a gente nem sempre enxerga nos afetam. Até que ponto a aparência de um alimento define se ele é realmente bom ou saudável para a gente comer? É algo para a gente pensar na próxima vez que for ao supermercado ou quando estiver preparando uma refeição em casa, né?